tenho uma pesquisa que ainda está em desenvolvimento, e por essa razão não havia sido pensada em primeiro lugar, que ela própria é um desenvolvimento, né, uma pesquisa inacabada, ela própria é um desenvolvimento da minha tese. Minha tese de doutorado, eu procurei mostrar que Hugo Grotius não era um autor tão original como se imaginava assim, né, que ele teria, não copiado, mas que ele teria baseado muito do seu Direito das Gentes. Para quem é aluno de Direito Internacional vai ouvir falar nisso, se é que não ouviu, num outro autor chamado Francisco Soares, este é um espanhol da escolástica espanhola, né? E a pesquisa que eu estou ora em desenvolvimento e que vamos dizer assim, o relatório de pesquisa que eu vou apresentar a vocês, né, na forma como está, é a influência que este autor, Francisco Soares, teria tido sobre provavelmente um dos autores mais importantes e caros à história brasileira, ele próprio não é brasileiro, né, do século XVIII, que finalzinho do século XVII, XVIII, que é o Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira foi, ele sim dispensa apresentações, foi considerado o maior orador de seu tempo e era um homem extremamente culto. E há, sem dúvida alguma, diversas observações de Padre Antônio Vieira, diversas referências de Padre Antônio Vieira a Francisco Soares. Mas o que eu quero aqui mostrar para os senhores o ponto é o seguinte: estamos falando de um autor que está na gestação do Brasil. Ele está pensando em problemas que se apresentavam a ele na sua frente, grandes problemas. Ele tem inúmeros sermões sobre o problema da escravidão, né? Interessante, ele já se colocando contra, mostrando a desumanidade que é a escravidão. Ele tem alguns sermões também sobre a expulsão, a grande sermão, apóstrofo, sobre a expulsão dos holandeses do Brasil, né? Mas o que eu quero mostrar para os senhores é que ele tinha um projeto também de país, de Brasil, na verdade de Portugal, que Portugal poderia ter esse projeto apenas graças ao Brasil. Estamos falando aqui também de um contexto um pouco maior, que são as nossas raízes ibéricas. Mais do que as nossas raízes ibéricas, as nossas raízes escolásticas, da escolástica contra-reformista, né? Movimento da contra-reforma, né? Não sei se os senhores sabem o que é a reforma. Existiu a contra-reforma. A reforma foi a reforma protestante, mas houve também um movimento de reação na Igreja Católica, também de renovação e de expressão de valores que lhes são muito caros, chamado Contra-Reforma. Esse movimento teria influenciado sobremaneira o Brasil. Se vocês procurarem outros autores aí, já mais afeitos à sociologia, né, já mais afeitos à teoria política também, propriamente dita, do que ao direito, se é que a gente pode fazer uma distinção tão rígida assim. Estou pensando, por exemplo, em Antônio Paim, né? Ele vai falar que o Brasil é formado principalmente, sobretudo, por causa dessa mentalidade da Contra-Reforma. Mas causa um pouco estranheza para quem conhece os autores principais da Contra-Reforma e vai ler o que chegou ao Brasil. Parece outra coisa. É que, em verdade, os autores principais da Contra-Reforma, né, da Segunda Escolástica Espanhola, não são a fonte principal. A fonte principal vamos dizer assim, do que estava sendo gerido no Brasil de Contra-Reforma eram autores secundários, Pedro Calafate, Frei Luís de Bahia, se não me engano, o sobrenome dele, entre outros autores, né? Que, vamos dizer assim, são os panfletários do movimento, né? Esse movimento da Contra-Reforma é muito interessante porque estava lhe apresentado um problema que era o cisma da religião católica. Não havia mais unidade nem mesmo entre os cristãos. Como então retomar essa unidade? Mesmo não havia mais unidade na fé. Como retomar essa unidade em outras bases? É uma história muito interessante. E todo o movimento da escolástica espanhola está muito ligado ao Novo Mundo, né? Frei Luís de Leão, Juan de la Penha, né? Autores da Contra-Reforma.
Por que os primeiros autores, os expoentes da Contra-Reforma, os expoentes da escolástica espanhola, antes de mais nada, o que é a escolástica espanhola? A escolástica é o movimento que surge na Idade Média, no século XII e XIII, né? Das escolas. Por isso o nome escolástica. É o ressurgimento, na verdade, o que consagra isso é o ressurgimento de Aristóteles no Ocidente. Aristóteles desapareceu do Ocidente, foi reintroduzido no Ocidente mais ou menos nessa época, né? E o maior expoente da escolástica é Santo Tomás de Aquino. O que ocorre é que este movimento caduca no século XIV, né? E ele é retomado no século XVI e XVII, finalzinho do XVI, né? Início do XVII, por autores espanhóis. A Espanha estava vivendo nesse período a Idade de Ouro, das grandes descobertas, das grandes navegações, né? E quem são esses autores, né? Estou pensando em Francisco de Vitória, primeiro deles. Estou pensando num Domingo Banhes. Eu estou pensando num Luís de Molina. E estou pensando, sobretudo, em Francisco Soares, né? Esses autores, por que eles não tiveram tamanha divulgação? Eles são estudados profundamente na teologia e, como era costume da época, também escreveram tratados sobre o direito, tratados sobre a lei, né? Mas por que eles não foram tão estudados assim? Por uma razão muito clara. Soares, em específico, é paradigmático para isso, né? Soares era da recém-fundada Companhia de Jesus. E ele escreveu, ele foi o maior teólogo do seu tempo. Ele se envolveu numa querela direta com o rei Jaime I da Inglaterra sobre o problema do juramento de fidelidade que o rei Jaime I estava impondo aos súditos ingleses na Inglaterra para afastar a ingerência do Papa. E aí o Soares é chamado para responder. Ele foi considerado o principal teólogo católico a essa época. E, obviamente, o livro que ele escreve é queimado na Inglaterra, é também queimado por causa de uma doutrina de tiranicídio na França. E, obviamente, então, os países protestantes não leram Soares. Os países católicos também não leram Soares. E por quê? Sobretudo porque ele era jesuíta. Colocou-se, é muito paradigmático, se você tenta visitar o túmulo de Soares em Portugal, você não consegue, porque tem um muro ali na frente que o Marquês de Pombal mandou erigir. Mas eu dizia, que influência que esses autores têm, né? Exatamente o que eu quero dizer. Então eu vou começar de trás para frente. Eu quero falar um pouquinho a influência específica, mas então, será que esses autores influíram mesmo? Se ele morreu e puseram um muro na frente dele? A minha hipótese de trabalho é que sim. Influíram no Padre Antônio Vieira. Essa proposta de Padre Antônio Vieira de Brasil, ou melhor, de Portugal, graças ao Brasil que Padre Antônio Vieira tinha, é que também não vingou, né? Por várias razões. Mas era um projeto de Brasil muitíssimo interessante e é isso que eu quero resgatar para os senhores, né? Então eu vou começar de trás para frente mostrando exatamente que influência é essa, né? Padre Antônio Vieira, não sei se todos sabem, mas ele atuou como diplomata por um tempo e ele tem inúmeras cartas desse período em que ele fala exatamente sobre o direito internacional da época, e ele se refere a esse direito internacional como direito das gentes. E aí ele cita com todas as letras Soares, ele fala com todas as letras Francisco Soares, Francisco de Vitória também. Então sabemos que ele leu. Agora ele tem uma obra chamada Claves Profetaram, que foi uma obra que ele não acabou. A chave da profecia, tradução literal, que teria sido uma obra de profecia mesmo dele, né? E por isso até um pouco relegada. Essa obra foi publicada apenas recentemente, para vocês terem uma ideia, apesar de já saber, ela é inacabada, né? Dizem as más línguas, inclusive, que essa obra teria sido concebida aqui mesmo no Brasil, quando ele teve uma visão, porque estava nas selvas brasileiras e contraiu uma das inúmeras doenças tropicais, né? E aí, no seu delírio, então, teve essa visão e escreveu a Claves Profetaram. Por isso essa obra é um pouco relegada. Mas começou-se a estudar muito essa obra recentemente, porque parece que essa obra é uma profissão de sebastianismo para
tornar ainda mais complicado, do Padre Antônio Vieira. Que diabos é sebastianismo? Dom Sebastião, rei de Portugal, é o grande mito criado com Dom Sebastião, rei de Portugal, que foi combater os mouros e morreu e nunca mais voltou. E assim se imaginava que ele teria uma volta triunfante, meio parecida com a volta de Cristo. Há elementos um pouco religiosos, de fé misturados, né? E essa volta triunfante, Portugal então poderia ser o constituidor do quinto império no mundo, o império agora cristão. E é interessante que essa obra está umbilicalmente ligada a uma carta que ele escreve para a viúva, rainha de Portugal, de Dom João IV. Né? Ele, confortando essa viúva, ele escreve uma carta e que faz uma alusão a Dom Sebastião e a essa obra. Né? E nessa alusão a Dom Sebastião, ele compara Dom João IV com Dom Sebastião, que não que ele vá ressurgir dos mortos, mas que vai voltar, etc. e tal. Estamos falando exatamente do momento em que Portugal readquire a sua autonomia face à Espanha, né? Saiu da União Ibérica. E essa carta, infelizmente, cai nas mãos da Inquisição e ele é parado, questionado pela Inquisição por causa dessa carta. Né? Uma carta um tanto herética, imagine, um padre católico jamais poderia professar o sebastianismo. Né? E por isso, Clavis Profetário também foi deixada convenientemente de lado, porque tem muito esse tom. Fala-se no Quinto Império, né? E esse Quinto Império seria o Império cristão e lusitano, seria um império universal, político. Veja, Portugal dominaria o mundo. E dominaria o mundo por quê? Por que cargas d'água dominaria o mundo? Meu Deus, que é Portugal? Hã? Portugal dominaria o mundo naquele livro, e é um livro um tanto difícil, ele realmente tem esse tom um pouco de profecia, né? Dominaria o mundo, primeiro, porque é católico. Estranho, causa estranheza isso. Segundo, graças ao Brasil. Graças ao Brasil, a descoberta dos índios nesse país, haveria contingente, vamos dizer assim, populacional, é óbvio que ele não está falando esse termo, isso sou eu dizendo, interpretando, né, para poder resgatar a catolicidade e a lusitanidade do Império Universal. Mas que coisa mais maluca, não é à toa que essa obra foi deixada de lado, né? Mas essa obra, a minha opinião, essa é uma pesquisa ainda incompleta, essa é a minha hipótese nessa pesquisa, foi deixada de lado justamente porque também se deixou de lado e não se estudou propriamente o que é o Corpus Hispanorum de Pace. E aqui eu faço um movimento anterior de volta. As origens dessa ideia que à primeira vista pode parecer maluca, mas se eu explicar para os senhores, não é tão maluca assim. Não, de jeito maneiro. Vai dar na Segunda Escolástica Espanhola. Quem eram esses escolásticos espanhóis? Para quem já ouviu falar de dois que são os mais importantes, né? Quem já ouviu falar de Francisco de Vitória, quem fez direito internacional, já deve ter ouvido falar de Francisco de Vitória como fundador do direito internacional, o primeiro a falar em direito da gente. Há um certo exagero, tudo bem, mas era um autor importantíssimo, se não é um dos primeiros, está ali, né? E é o famoso santo defensor dos índios, né? Foi o Sócrates espanhol, porque nunca teria escrito uma linha, mas as suas relecções que são aulas para os alunos, foram publicadas depois, e ele tem duas, na verdade, relections sobre os índios, né? Com o sugestivo nome de Iure Belli, Direito da Guerra, nome original, inclusive. E nessas relections sobre os índios, né, ele teria defendido os índios, dizendo que, bom, não sei se vocês já ouviram falar em Frei Bartolomeu de Las Casas, escreveu uma obra chamada Paraíso Perdido, no qual ele denuncia as atrocidades que os conquistadores espanhóis estavam fazendo em relação aos índios. Bom, Frei Bartolomeu de Las Casas era um dominicano, assim como Vitória, né? E obviamente Vitória conhecia o Frei Bartolomeu de Las Casas e parece entrar nessa controvérsia contra os conquistadores espanhóis e a favor dos índios. É muito interessante, né?
Essa imagem é um pouco deturpada, eu vou voltar a ela um pouco depois. E temos depois Francisco Soares. Francisco Soares é um autor já jesuíta, mas pertence a essa chamada escolástica espanhola. E, senhoras e senhores, é uma escola muito interessante, é uma escola, essa escolástica espanhola, tanto a primeira vaga como a segunda vaga, eles constituem uma escola porque as suas obras, ainda que inéditas, circulavam de mãos em mãos entre esses maestros espanhóis. E vamos lembrar, maestros espanhóis, Espanha aqui é a época da União Ibérica, Espanha e Portugal são uma e mesma coisa. E Francisco Soares leciona em Coimbra. Quem era Francisco Soares? Francisco Soares, em verdade, foi o grande condensador da escolástica espanhola. Francisco Soares é um teólogo que nasceu em Granada em 1543, vai falecer em Coimbra em 1617, se eu não me engano, 619, né? Vive bastante, para os padrões da época, e ele se tornou o maior teólogo católico da sua época. Foi chamado pelo Papa de doutor exímio e pio da Igreja Católica. Isso aqui é muito interessante, porque apenas um título dado por um Papa antes foi dado apenas a Santo Tomás de Aquino, doutor angélico. E Soares recebe novamente o título de doutor exímio e pio da Igreja Católica. Mas eu gosto de contar essa história, ele nem sempre foi tão inteligente assim, o que dá esperança um pouquinho para as pessoas não tão afortunadas na inteligência. Soares era muito burro e era notoriamente considerado burro. Ele tenta ingressar na recém-fundada Companhia de Jesus, quando jovem, e é reprovado pela junta de examinadores. Mas como ele era um fidalgo, a família dele exerce certa pressão, e ele consegue entrar com uma recomendação de que, se ele não mostrasse aptidão para os estudos, a recém-fundada Companhia de Jesus já tinha uma vocação intelectual desde a origem, né? Desde a sua fundação. Se ele não mostrasse aptidão para os estudos, ele se tornaria um irmão de serviço. Ele entrou na categoria de indiferente. Como assim? Os fidalgos, quando ingressavam no clero, eles ingressavam exatamente como irmão de oração ou irmão de letras. Irmão de serviço era uma categoria reservada para quem não era fidalgo, quem não era aristocrata. E aí então iria trabalhar mesmo. Iria varrer a casa, cozinhar, limpar os estábulos, etc. E Soares, um fidalgo, entra nessa categoria de indiferente. Se ele não mostrasse aptidão para os estudos, ele se tornaria um irmão de serviço. O pior é que ele não mostra aptidão para os estudos. Inclusive, os colegas dele apelidam ele de boi mudo. Isso é uma clara alusão irônica a Santo Tomás de Aquino, que primeiro exibia essa alcunha. Só que Santo Tomás de Aquino recebia essa alcunha de boi mudo porque ele era um homenzarrão enorme, tanto em estatura como em largura. Dizia-se que quando ele comia tinha um buraco na mesa para acomodar a barriga, e era uma pessoa avessa, muito taciturno e avesso a controvérsias, No caso de Soares, então havia essa ironia, Mas no caso de Soares é porque ele tinha esse olhar bovino e não conseguia conversar enquanto os outros... Eu fico imaginando, numa determinada aula, todo mundo discutindo uma questão teológica de fundamental importância e bem abstrata. Os outros alunos então entendem, fazem uma piadinha, dão risada, e o Soares olhando com cara de assustado, que não havia entendido. E então, coitado, boi mudo. E é designado inclusive um colega para estudar junto com ele, mas isso só causa ainda mais mortificação para ajudá-lo nos estudos. Só que Soares tinha uma vantagem, uma qualidade que foi decisiva para ele. Soares era muito, mas muito humilde, e ele realmente tinha uma vocação para o sacerdócio. Ele chega então para o diretor do colégio e confessa a sua ignorância, e chega e diz assim: olha, eu realmente não estou indo bem nos estudos, mas por favor, não me tira da companhia. Eu faço qualquer coisa, eu limpo os estábulos, eu varro o chão, eu cozinho, eu me contento em ser um servidor dos sábios, mas não me tira da companhia. O diretor, então, chamado Martim Gutierrez, se apieda de Soares e diz o seguinte: olha, não vamos decidir nada não.
você volta, persevera nos estudos, que eu vou passar essa noite inteira rezando para que nosso Senhor Jesus Cristo dê a você o dom da sabedoria. Eu costumo brincar às vezes com alguns alunos e digo o seguinte: olha, eu vou passar essa noite inteira rezando para você, para que nosso Senhor Jesus Cristo dê a você o dom da sabedoria. Eles não gostam muito, né? Mas alguém muito importante precisou disso certa vez. E dá certo. Ele consegue se formar já em primeiro lugar na turma, né? E 14 anos depois ele recebe esse título, doutor exímio e pio da Igreja Católica, né? Este é Francisco Soares, que é o grande condensador, inclusive, da escolástica espanhola. Esse é o grande mérito dele, né? Ele tem algumas ideias originais, né? Mas aqui eu não vou expor as ideias originais dele. O que eu quero expor é o fato dele ser o grande condensador dessas ideias. Esses autores, eu estava dizendo que eles são autores a falar sobre o direito das gentes, né? Esse teria sido o primeiro nome de direito internacional, direito das gentes. Em verdade, se nós olharmos o índice, por exemplo, do De Legibus Ac Deo Legislatori, a obra do Soares, né, das leis e de Deus legislador, né, onde ele realmente trata do Jus Gentium, e tentarmos comparar com algum manual de direito internacional de hoje, não há correspondência alguma. Acho que o máximo que se pode retornar na história é até Vatel. Mais do que isso fica muito estranho. É porque esses autores não estão escrevendo propriamente sobre direito internacional, nem propriamente sobre direito das gentes. Direito das gentes é um dos ramos do direito que serve, é instrumental a uma análise maior que esses sujeitos estão fazendo, que é o direito de guerra. Em outras palavras, a tradição da guerra justa. O que é isso? Isso aqui é uma doutrina cristã, dizem que nasce com Santo Agostinho, né? Toma corpo no século XII com o decreto graziano e vai aos poucos se consolidando até culminar em Santo Tomás de Aquino. É a exata posição, e até hoje a posição oficial da Igreja Católica sobre guerra. A posição oficial da Igreja Católica sobre a guerra não é uma doutrina do pacifismo radical, à la Gandhi, né? Recusando todo e qualquer tipo de violência. É uma doutrina do meio termo, né? Ela vê a guerra como um mal evidente, uma destruição e um mal insensato, né? Morticínio muito grande, mas há males piores, né? Você não pode esperar apenas passivamente achar que isso é direito e que isto é moralmente, inclusive, correto, que um Estado estrangeiro invada o seu Estado, roube a sua propriedade, estupre a sua mulher e suas filhas. Não. Você tem direito à legítima defesa, sim. Direito de defender o seu Estado, sim. E é direito que estamos tratando aqui, né? Ele é, portanto, uma doutrina de meio termo em que não aceita, por exemplo, uma posição à la Tucídides ou à la Maquiavel de que todas as guerras, desde que necessárias, sejam justas, né? Mas também reprova um pacifismo incondicionado à la Erasmo de Roterdã, por exemplo, ou à la Gandhi, se a gente quiser, né? Existem algumas guerras que são, sim, justas, né? E todo o problema da doutrina da guerra justa, e ele é um corpo imenso, é localizar quais são essas condições. O Santo Tomás de Aquino dá a formulação clássica dessa teoria, mas que ainda é em termos muito vagos, por isso que tem muitos autores ainda a partir de Santo Tomás estudando e escrevendo, né? Ele diz assim, o seguinte: para uma guerra ser justa, ela precisa fazer 3 condições. Ela precisa ser autorizada, declarada por uma autoridade legítima. Veja, estamos falando isso da Idade Média. Qual é a autoridade legítima dentro da Idade Média? Isso é difícil, hein? Ela precisa ter uma causa justa. Aí o que seria a causa justa é bastante variável, né? Basicamente é a vindicação de um direito e a repulsa de uma injúria. E aí vamos ver o que é o direito, o que é a injúria, né? E a intenção, e deve-se manter a intenção reta dos combatentes.
Eu estou falando em linguagem que pode parecer um tanto moralista, um tanto teologal, mas caso os senhores não saibam, isto é a essência do atual direito da guerra, no contemporâneo direito da guerra. Vamos ver essas 3 condições plasmadas perfeitamente no direito da guerra. Eu não vou aqui traçar a genealogia disso, mas essa tradição da guerra justa é absolutamente vitoriosa. Você tem como a autoridade competente hoje para declarar a guerra são os estados em caso de legítima defesa, causa justa, legítima defesa individual ou coletiva, né? Ou as causas em que o Conselho de Segurança determina. Isso está na Carta da ONU, artigos 51 e 39, né? Respectivamente, legítima defesa e a competência do Conselho de Segurança. E ainda, qual é a intenção reta? Como é que se afere a intenção reta? Não tem, você só pode aferir a intenção reta pela conduta mesmo, né? Você tem todo um ramo do direito internacional chamado direito humanitário, que diz como que os combatentes devem e não devem se comportar. Para muitos, eu inclusive, esta doutrina da guerra justa é a origem do direito internacional. E a primeira versão que Soares vai ter dessa guerra justa, ele vai do direito das gentes, ele vai professar a doutrina da guerra justa. Ainda o direito das gentes não está autônomo da doutrina da guerra justa. E é essa primeira versão aqui que me interessa. Interessante o seguinte, né? Que essas 3 condições de justiça numa guerra de Santo Tomás não estão nem no Tratado das Leis, nem no Tratado do Direito, na Suma Teológica. Estão no Tratado da Caridade. Isso é só um parênteses. Tratado da Caridade? Né? Por que não no Tratado do Direito, se é direito da guerra? Né? Ou, quem sabe, no Tratado das Leis? É por causa de um problema muito antigo. A caridade também é vista por esses autores como uma espécie de ordem normativa. E uma ordem normativa maior, mais ampla do que o direito. Né? Havia um cético antigo chamado Carneades, né, que ridicularizava a noção de lei natural nos estoicos com o seguinte paradoxo, né, que ficou conhecido como paradoxo de Carneades. O que ele dizia? Imagine um naufrágio. Imagine um naufrágio e só tem uma tábua, é a tua tábua de salvação, e 2 pessoas para se agarrar à tábua. Quem é que tem direito a essa tábua? Quem viu primeiro, quem é mais velho, quem é mais novo, quem é mulher, quem é criança? Quem é que tem direito à tábua? Hoje nós temos situações no direito moderno que a gente chama essa uma situação de estado de necessidade. Mas então a resposta seria, ora, os 2. Mas isso não satisfaz um antigo. Um antigo diria que dizer isso é escamotear o problema. Porque você dizer, o direito só pode ter uma resposta. Você dizer que são os 2 é você exatamente esconder o problema. Alguém tem que ter uma resposta. E aí então, e não havia. Quem procura resolver isso, 16 séculos depois, é Soares mesmo. Ele diz, realmente, isso não tem solução no direito, mas isso tem solução na caridade, que é uma ordem normativa mais rigorosa. E aí quem é que tem solução no caso desse? Bom, aí realmente os mais novos, as mulheres, que a caridade pressupõe uma exigência talvez maior do ser humano do que o direito, pressupõe a misericórdia. Ela é uma ordem normativa muito ligada à religião, evidentemente, não estou aqui entrando nesse problema. E a guerra, por que a guerra está ali? A guerra é um vício contrário à caridade, junto com o ódio, junto com a perfídia, com a sedição, com o escândalo. A guerra é um dos vícios contrários à caridade. Então, portanto, a investigação sobre a guerra, nesses autores, é um meio, é um instrumento para atingir um fim muito maior de natureza teologal. Nossa, esse sujeito está falando de teologia, né? Como é que, então, esses autores interpretam o direito da guerra de Santo Tomás de Aquino? E aqui eu quero me reportar especificamente à Vitória, que se criou essa imagem dele de um santo defensor dos índios. Por quê? Quando você vai ler o Tratado dos Índios, a Relexio sobre os Índios, você vai ver ali um Vitória muito diferente da Relexio sobre os Índios 2. Quando é que o Vitória escreve essa preleção sobre os índios? Ele escreve essa preleção sobre os índios justamente com o problema da descoberta das Américas e dos índios. Na metade do século XIII,
o Papa Inocêncio IV já havia reconhecido que os infiéis, os não cristãos, poderiam ser titulares de domínio. Ou seja, podem ser donos de terras e domínio público e privado, ele vai dizer. Ou poderíamos traduzir mal e perfeitamente por soberania, poderiam ter soberania legítima. Então veja só, como é que os espanhóis poderiam então reclamar se desde o século XIII, como é que os espanhóis poderiam reclamar a terra dos índios se desde o século XIII os infiéis, segundo o Papa Inocêncio IV, seriam titulares a domínio. Só que os infiéis que o Papa Inocêncio IV se reporta expressamente são os infiéis muçulmanos. Os muçulmanos e os judeus, eles têm inclusive aparece na própria Suma contra os gentios de São Tomás de Aquino. Eles são uma categoria à parte. Eles são, primeiro, eles seguem uma religião do livro, acreditam num só Deus e seguem preceitos morais que um cristão pode perfeitamente entender e traduzir. É o mesmo Deus. Eles têm alguns problemas, que eles não acreditam na Trindade, não acreditam em Jesus Cristo, mas é o mesmo Deus. Mas o que dizer daquelas pessoas que seguem um panteão de deuses, fazem sacrifício humano e comem carne humana? Você tem, em 1493, uma bula papal do Papa Alexandre VI, chamada Intercetera, que traça o que hoje nós chamaríamos de esferas de influência. Ele pacifica a disputa, vamos dizer assim, das grandes navegações entre Portugal e Espanha, porque pega um mapa mundi, traça um risco e diz assim: o que está para cá é da Espanha e o que está para lá é de Portugal. E o que é interessante é que essa bula diz assim: das terras descobertas e por descobrir. Esta bula é a base, mais tarde, do famoso Tratado de Tordesilhas, que corta o Nordeste brasileiro. Vocês já ouviram falar no Tratado de Tordesilhas, mas do outro lado do mundo também corta as Filipinas e divide o mundo entre essas duas potências, Portugal e Espanha, chamada Linha Alexandrina. Agora, já se discutia no século XVI, que é exatamente quando o Francisco de Vitória vai proferir a Relexio dos Índios, se o Papa teria autoridade para doar terras. Ele teria só autoridade espiritual, autoridade papal. E aí um sujeito chamado Lopes Palacios Rubius, escreve um documento oficial, é requerimento de Burgos, que se torna o documento oficial da conquista espanhola, dizendo o seguinte: não, os índios não têm alma, os índios são meros animais, o Papa nos doou o mundo, o Papa é o imperador do mundo, portanto nós podemos tomar a terra dos índios. Vitória, que era dominicano da mesma ordem que Bartolomeu de las Casas, se insurge contra isso, e na sua aula sobre os índios, ele diz com todas as letras: não, os índios têm alma, são seres humanos, e como tal, eles têm a propriedade pública e privada dos seus bens. Isso significa o quê? E ele diz com todas as letras, para quem quiser ouvir, que o conquistador espanhol não pode usurpar as terras dele. Mas nós podemos ir lá evangelizar. Sim, só que ele vai dizer, só que a conversão é uma disposição interna. Você não pode forçar ninguém a se converter. Uau! Que baita liberalismo, né? Teólogo. Você não pode forçar ninguém a se converter. Isto não é causa, não é um motivo justo para uma guerra. O problema é que a Relexio dos Índios continua. E a parte 2 é o que exatamente um autor espanhol chamado Luciano Perenha diz que é o Corpus Hispanorum de Pace, ou o Tratado da Intervenção. É, em suma, a defesa da hispanidade, da catolicidade. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que basicamente a ideia central é a seguinte: não, de fato,
só um detalhe importante, né? Essa obra não, as palavras do Soares e do Vitória, que depois os seus alunos condensam e publicam, né? Só não vai parar no índex das obras proibidas porque o Papa, agora não me lembro mais qual Papa, morre. Só que o rei da Espanha manda o Vitória calar a boca com todas as letras. O prior da ordem, que até então era o Domingos Banhas, que era... Soares, tem que dizer quem era Soares. Soares era catedrático prima de teologia da Universidade de Salamanca. Domingo Banhas, que era o professor de véspera de teologia da Universidade de Salamanca, era o prior da ordem até então, e recebe então essa ordem do rei para mandar silenciar o Vitória. Só que Vitória continua, né? E esse é um ponto. Vitória não aceitava a dominação e a conquista das Américas por aquelas bases do requerimento de Burgos, mas ele defendia em outras bases. Ele dizia com todas as letras o seguinte, e basicamente a ideia central é a seguinte: ok, a conversão é um ato de disposição interior, nós não podemos forçar a conversão, e eles têm a propriedade pública e privada dos seus bens. Verdade? Verdade. Mas eles têm, por conta de um ius communicationis, que é derivado do ius gentium, do direito das gentes, do direito internacional. Todos os povos não cristãos têm o dever de suportar a evangelização. Ou seja, eles têm o dever de receber os missionários. Eles não precisam se converter, mas eles têm o dever de receber os missionários, né? Se porventura obstaculizarem esse dever, qualquer príncipe cristão comissionado pelo Papa pode declarar uma guerra justa. Uau! É de fato um tratado da intervenção. O que esses sujeitos, na verdade, qual é a intenção geral desse? Isso foi pensado pelo Vitória, mas depois foi retomado por todos os autores da escolástica espanhola, porque isso aqui circulava como manuscrito, né? Não. Esses sujeitos criaram um verdadeiro corpo de intervenção. O que eles acreditavam era o seguinte: a dissociação entre as duas cidades, a cidade terrena e a cidade de Deus, já era inexorável. Nós estamos diante de Maquiavel e é preciso dar resposta a Maquiavel, né? Erasmo escreve inclusive um livro chamado O Príncipe Cristão. Soares cita com todas as letras Maquiavel no De Legibus, dizendo: olha, o que esse autor florentino falou sobre as leis pode até ser assim, mas não deve ser assim, né? Um grande autor da filosofia do direito, Recassencistes, vai dizer que ele parece retomar a filosofia kantiana séculos depois do dever ser, né? O fato é que eles já viam como inexorável essa divisão, né? Só que a questão é o seguinte: se aceitarmos então que cada estado pode fazer as suas próprias leis, né? Bem, aí é um relativismo. Aí vamos jogar por terra todos os séculos que nós temos de conquista, de emancipação do ser humano, podemos dizer assim hoje, né? Ou de conquista, uma outra palavra podemos usar até de civilidade. Podemos jogar por terra tudo isso aqui, né? Não podemos universalizar mais a religião. A própria religião católica já não é mais universal. Não existe mais, senhoras e senhores, não dá para universalizar mais a religião. Não existe mais uma unidade política, nem mesmo política entre os cristãos. Durante séculos, durante toda a Idade Média, se alimentava a ideia de uma república cristiana, que todos os cristãos seriam membros de um mesmo império cristão, né? Católico, herdeiro da tradição, herdeiro do Império Romano, que todos seguiam as letras romanas, o direito romano, né? Havia apenas alguma diversidade, mas então haveria uma soberania de direito, não de fato ainda, repousando sobre o imperador. Agora, quem é esse imperador? Se é o Sacro Imperador Romano-Germânico ou se é o Papa, era uma discussão interessante. Mas a ideia era essa. A complicada situação política da Idade Média dissociou entre
a legitimidade de direito, que ainda seria o herdeiro do Império Romano, e a situação política fática existente. Só que estão esses autores dizendo, olha, a divisão também em estados já é inexorável. É inexorável, portanto, a não mais universalidade da religião, e é inexorável essa divisão política do mundo. Como é que eu vou, então, universalizar este direito da intervenção, este direito da guerra? Simples. Não mais pela fé, mas pelo direito. E que direito é esse que eu posso universalizar? Você tem dois ramos do direito que eu posso universalizar. Certamente não é o direito canônico, porque aqueles infiéis não ouviram falar no direito canônico. Certamente não é o direito interno dos estados, né? Porque não é universalizável, é interno de cada estado, e cada estado pode fazer diferente. É o direito natural. E é também o direito das gentes, que até então estavam um tanto indiviso em relação ao direito natural, né? Ora era positivo, ora não era positivo. Eram esses dois ramos do direito que são ramos universais, que permitiam, e é aqui, e é isso que é interessante, é aqui em que Soares vai fundar, o fundamento do direito da guerra em Soares é no direito das gentes e no direito natural. Ok, corta. É assim que eu posso ter um tratado que possa legitimar a intervenção da Espanha no Novo Mundo e a conquista espanhola. Vieira, então, já está diante da desunião ibérica, né? Portugal retoma sua autonomia, e aí então Vieira, é interessante que Vieira assume essas funções de diplomata mais ou menos no mesmo período. E aí então, e essa é a minha hipótese de trabalho, e é isso que eu digo que é uma pesquisa ainda um tanto incompleta, né? E estou por completar. E aí então, e somente então, Vieira vai escrever a Clavis Prophetarum. Veja que agora não parece mais tão bizarro esse texto, né? A Clavis Prophetarum é o tratado de intervenção da escolástica espanhola, agora aplicado. É Portugal, graças ao Brasil, né? Veja, qualquer príncipe cristão, isso aqui é um ponto interessante, segundo o Tratado da Intervenção, Corpus Hispanorum de Paz, pode, comissionado pelo Papa, realizar fazer a evangelização e realizar uma guerra justa se essa evangelização não for suportada. Mas somente a Espanha, que era o maior país militar da época e era o maior país católico da época, o país que tinha sobrevivido à reforma incólume, né? Todos os demais países estavam sofrendo com o processo da reforma, estavam divididos, e divididos politicamente, discutindo problemas da reforma. A reforma era um problema político muito sério, né? E aí nós sabemos a consequente valorização política da virtude de tolerância que isso toma depois, né? Mas a Espanha não. A Espanha ainda era predominantemente católica. O rei era benquisto ainda por cima, né? E era o maior estado militar. Enquanto estados pequenos poderiam fazer isso, o único que teria condições de êxito em ressuscitar agora sobre novas bases, não mais sobre base da fé, mas não mais sobre as bases da religião, mas sobre as bases do direito das gentes. Quem poderia ressuscitar a ideia de unidade e de império universal era a Espanha. Somente a Espanha poderia fazer isso. E Vieira, e esta é a minha hipótese, e Vieira vê Portugal, graças ao Brasil, como sucessor natural da Espanha nesse processo. Muito obrigado. Eu particularmente tenho uma questão, professor Paulo Emílio, enquanto vocês já estão pensando no que responder, que é a seguinte: hoje em dia está em debate a justeza da guerra.
né? Sempre esteve, e hoje em dia muito mais, ainda mais, com a ideia de que é possível intervenções pré-ordenadas, ou seja, intervenções preventivas, né, que se realizam antes que uma atitude de efetiva ameaça ou violação de direito estadual se efetive, né? Talvez no século XX, em todo o debate sobre o direito público, e inclusive em todos os debates de natureza política e constitucional que foram levados à frente, especialmente pelos dois grandes juristas do século XX nesse quesito, que são exatamente o Hans Kelsen e o Carl Schmitt, talvez o único ponto em que ambos, de alguma forma, concordaram, embora por motivos diversos, seja exatamente a necessidade da existência de critérios para a guerra justa, né? Quanto o Kelsen vai construir um sem número de propostas institucionais para a concretização de limites, né, procedimentos para a consolidação de um verdadeiro direito internacional, né? O Schmitt vai estar alertando para o fato de que, se nós não estabelecermos critérios materiais para definir o que é uma guerra injusta, a consequência natural das guerras subsequentes à inexistência do conceito de guerra justa é exatamente as guerras de aniquilação total, né? As guerras em que o sujeito do Estado opositor não vai ser mais considerado um igual. Exatamente o conceito nuclear de guerra justa, me parece. A ideia de que os Estados, por portarem indivíduos que têm a mesma natureza, eles devem respeitar-se a ponto de estabelecerem regras para a própria guerra. Então, se elimina esta possibilidade, o que resta, vai dizer o Schmitt, num texto bastante conhecido, talvez o mais lido entre os juristas, que é um texto dele sobre direito internacional, chamado Nomes da Terra, publicado em 1953. Ele diz o seguinte: se nós pararmos de respeitar ou desconhecermos a necessidade de estabelecer o direito de uma guerra justa, a existência da possibilidade de critérios para uma guerra justa, eu não vou mais reconhecer o meu inimigo público como um inimigo. Eu vou taxá-lo de criminoso e rebaixá-lo a uma situação em que eu posso considerar a possibilidade da sua execração e eliminação absoluta, né? Sem nenhuma possibilidade de reconhecer a ele direitos que eu reconheceria a um inimigo público existencialmente equiparável a mim próprio, a mim mesmo, né? Então, eu gostaria de perguntar ao professor Paulo Emílio, a partir dessas considerações, de que forma nós podemos compreender hoje a importância da doutrina da guerra justa no direito internacional, né? Haja vista que este realmente é o tema fundamental da disciplina, é um tema central da disciplina, e haja vista que o professor Paulo Emílio é reputadamente um dos maiores especialistas nesse tema aqui no Brasil. O professor Rogério está me cutucando com isso, que não é bem o tema da minha palestra, mas é porque ele leu a minha dissertação de mestrado. E a tese também. E a tese também, mas não é bem sobre isso. Essa é uma questão interessante, né? Eu havia há pouco dizendo que a guerra justa foi vitoriosa, que ela se plasmou no direito internacional de hoje, né? Agora, uma coisa interessante é que você não tem limites muito seguros para a atuação do Conselho de Segurança da ONU, né? O Kelsen escreveu uma obra chamada Law of Nations, e mesmo antes dessa obra, em artigos, quando estavam se cogitando da criação da Carta da ONU, ele dizia que o Conselho de Segurança é limitado por ele mesmo, porque o Conselho de Segurança ele vai tomar medidas específicas, segundo o artigo 39, vai tomar algumas medidas com o uso da força ou sem o uso da força, diante de uma ameaça à paz, ruptura da paz ou queda da paz. Pois bem,
mas ele também define o que é uma ameaça à paz ou ruptura da paz. Então, o Conselho de Segurança, segundo Kelsen, era légio absoluto. Ninguém deu muita bola, porque era a Guerra Fria, e o Conselho de Segurança, por causa da rivalidade entre as duas superpotências, vivia em xeque, né? Agora, na década de 90, né, fim da Guerra Fria, o Conselho de Segurança se pronunciou cerca de, segundo alguns cálculos, 20 vezes mais em 10 anos do que em todo o período de existência dele até então, né? 20 vezes mais, isso é coisa pra caramba, né? E ele foi muito pródigo em várias vezes juntar uma ameaça à paz com várias questões. Por exemplo, ele definiu o terrorismo como uma ameaça à paz, Resolução 1373, ele definiu o terrorismo, assim, em abstrato ainda por cima, né? E deu aos Estados Unidos o direito de legítima defesa. Mas contra quem? Legítima defesa geralmente é um direito que você confere, é um direito inerente, não é um direito conferido, né? Que um Estado tem contra um outro Estado. Os Estados Unidos tinham direito de legítima defesa contra quem? A Al-Qaeda? Não é Estado, não é nem sujeito de direito interno, que dirá de sujeito de direito internacional. Considerou uma violação maciça de direitos humanos, aí não se sabe o que seria o maciço, né? Como uma ameaça à paz, né? E foi bastante pródigo, né? Podemos dizer que o limite da atuação do Conselho de Segurança é sua própria imaginação. E aí, por conta disso, o então secretário-geral Kofi Annan encomendou um relatório na Assembleia Geral da ONU, formou uma comissão especial chamada ICSIS, né, pedindo parâmetros, uma vez que, em se tratando de conflitos armados, propriamente ditos, de um Estado contra o outro, tudo bem, mas em se tratando de intervenção, nós não temos muito parâmetros, né? Que parâmetros seriam esses para intervenção? E aí saiu um relatório chamado Responsabilidade para Proteger, né? No que esse relatório diz que ele retoma todos os critérios que os autores da tradição da guerra justa haviam elencado como guerra justa, né? Por mais vagos que eles fossem, né? Uma causa justa, uma intenção reta, proporcionalidade, né? E o problema da legítima defesa é sempre o problema de uma agressão imediata, de uma agressão iminente, né? O que diabos é uma agressão iminente, né? É óbvio que legítima defesa preventiva, né? Nenhum autor seriamente defende isso em direito internacional. Não existe a possibilidade jurídica de legítima defesa preventiva. O problema é o que é uma agressão iminente. A gente tem que esperar ser agredido? Né? Parece que não. Então é preventivo também, né? Mas enfim. E isso que o professor Rogério fala da não consideração da existência do outro é muito grave. Todos os senhores já devem ter ouvido falar de Guantánamo, né? Em que se jogou prisioneiros de guerra, e aí eles seriam considerados, os terroristas seriam considerados combatentes irregulares, poderiam se torturar, etc. e tal. O que talvez os senhores não saibam é que foi levado à Suprema Corte norte-americana, foi um caso famoso chamado Ramsey versus Rumsfeld, Donald Rumsfeld. Ramsey era um comerciante de origem afegã, se eu não me engano, de Boston, e justamente por ter origem afegã, ele foi pego, jogado naquele buraco em Guantánamo, torturado com waterboarding, humilhado, etc. e tal. Ele então ingressa no judiciário americano, pedindo várias coisas, entre as quais o habeas corpus, né? E, se eu não me engano, a primeira corte distrital da Colômbia nega com a seguinte formulação: não, porque Guantánamo não está em território norte-americano, então, portanto, não tenho jurisdição sobre o caso, não posso decidir nada. Só que o advogado dele é persistente, vai subindo até chegar à Suprema Corte, né? E a Suprema Corte daí tem uma decisão, e a relatora do caso é a Sandra Day O'Connor. Para quem não sabe, foi uma juíza posta pelo Reagan. Não preciso nem dizer como conservadora ela é, né? A esse caso, Ramsey versus Rumsfeld. E esse caso, ele tem uma verdadeira face de Janus. Num dado momento, parece que ser muito libertário em relação a direitos humanos. No outro dado momento, ele, se você olha melhor, ele não é tão legal assim. Ele é um prisioneiro de guerra? Sim, ele é um prisioneiro de guerra, diz com todas as letras. Ele tem direito ao legal review da sua prisão. Agora, então acho que bacana, né? Então ele tem direito ao legal review, então
ele tem direito ao devido processo legal? Não. Nós podemos suavizar, agora a segunda fase, nós podemos suavizar o due process of law, porque afinal de contas ele é um prisioneiro de guerra, ele não é um prisioneiro comum. Então quem pode fazer o legal review dele não precisa ser necessariamente o judiciário, pode ser uma comissão militar ad hoc. Ok, que bacana. Ele então, mas olha, a guerra contra o Afeganistão acabou, né? Já tinha acabado. Então ele tem que ser solto, né? As convenções de Genebra de 49 dizem prisioneiro de guerra não é prisioneiro mesmo, ele é só alguém que estava do outro lado no infortúnio, e quando termina a guerra tem o conflito armado, você precisa realmente soltar. Mas a guerra contra o terror continua, então ele está lá preso até hoje. A guerra contra o terror continua, então ele está lá preso até hoje. Então, esta é uma questão que eu diria da mais suma importância e precisa ser considerada. Eu queria só para estimular principalmente essa última colocação, fazer duas ponderações em relação a questões contemporâneas e paralelas ao tema histórico que foi levantado aqui. Então, faria uma em uma ordem, eu diria, macropolítica, e outra em uma ordem, vamos chamar de micropolítica. Então, a primeira delas, Paulo, seria justamente um debate, né, sobre a questão dos povos decentes, que é uma expressão do John Rawls, né? Que o John Rawls, ele é uma obra chamada Direito dos Povos, ele faz a apresentação do que seriam os povos decentes, né? Ou seja, há uma dinâmica liberal que ele considera uma dinâmica adequada para o histórico global, e aqueles povos que você poderia se relacionar, que estariam em uma espécie de grau civilizatório aproximado do grau liberal, e outros que seriam os povos fora da lei. Contudo, Noam Chomsky, ele retruca a esse texto de John Rawls, fazendo uma apreciação dos critérios estabelecidos por Rawls como povos decentes, justamente para apontar as estratégias de domínio e de colonização americana, que se vale de critérios de guerra justa, exatamente para, enfim, afirmar os valores exclusivos de um determinado modelo de domínio, que, na análise de Chomsky, seria um aviltamento às ideias básicas do liberalismo democrático. Então, essa é a questão, uma breve questão, no sentido macropolítico. No sentido micropolítico, vendo as estratégias de colonização, me pareceu que na sua explanação sobre a questão canônica relativa à alma indígena, haveriam elementos do direito privado perpassando uma estratégia de direito público, ou até mais amplamente de direito internacional. Então, essa estratégia do autorreconhecimento da cristandade, eu faria uma pergunta inversa, correlacionando ao decreto 6040 de 7 de fevereiro de 2007, que é o decreto que estabelece a política nacional de povos e comunidades tradicionais e desenvolvimento sustentável no Brasil, onde também vai se falar agora em autorreconhecimento da tradicionalidade para reconhecimento de direitos. Ou seja, a pergunta que eu faço é: será que a gente veria nessa política contemporânea, decreto 6040, uma espécie de resposta histórica a um modelo da questão, chamada de questão canônica, né? Ou poderíamos enxergar ainda nela um modelo de colonização, uma vez que a base do autorreconhecimento, a estratégia, vamos dizer, a lógica pertinente permanece a mesma? É sim, a resposta é sim, é um elemento de direito privado que está ali. Nós temos que nos lembrar que
esses autores, Francisco de Vitória, estão escrevendo muito antes da escola de direito público, muito antes, inclusive, da escola de direito natural e das gentes, que vai surgir com Pufendorf, né? Então, não havia ainda categorias muito próximas de direito público, e a referência que eles tinham era o direito romano. Era natural que se pegasse algumas categorias de direito romano, né? Como, por exemplo, a propriedade, o domínio, como, por exemplo, inclusive o contrato, né? O Vitória vai dizer que o direito das gentes é uma condicta pública, é uma convenção pública, né? E tentassem generalizar para... a falta de uma nomenclatura melhor, essas pessoas estavam referindo-se a essa nomenclatura comum que ainda era a do direito romano, que é essencialmente privatística, né? É sim um elemento de direito privado, eu responderia que sim, né? Agora, se ela constitui um modelo de reconhecimento da alteridade desses povos e precisa reconhecer a tradicionalidade, eu confesso que eu não saberia dizer, né? O que realmente hoje se discute bastante em relação a esses povos é o seu direito não só de existência, mas o direito de ser diferente, né? Essas pessoas não precisariam estar, inclusive, submetidas ao direito normal que todos nós estamos submetidos, né? Passaria por exemplo, não sei se os senhores sabem, mas, se eu não me engano, são os índios Parecis, eles têm o hábito do infanticídio quando nasce um gêmeo, né? Se eu não me engano, são os índios Parecis. Quando nasce uma criança que é gêmea, eles acreditam que a alma se divide em alma boa e alma má, e fica um gêmeo ruim e um gêmeo bom, né? Então, seria necessário matar uma das crianças, qualquer uma, né? Porque daí a alma voltaria a se coligar. Bom, isso é infanticídio, né? Ou ainda, se quiser, não feito pela mãe, homicídio, mas de qualquer forma, isso não seria admitido pelo direito brasileiro. Mas a perspectiva é que se admita isso, né? Por mais diferente e por mais chocante que isso possa parecer para nós, né? Porque é a forma como essa cultura vem fazendo e a forma que essa cultura pode sobreviver, né? É um pouco talvez da ideia que hoje se passou, que os jesuítas fizeram, né? Que além de catequizar, eles estavam em verdade docilizando, né? E destruindo a cultura indígena local. Hoje não, é uma ideia, uma demarcha absolutamente contrária a esse sentido, né? Não conheço o teor desse decreto, não sei se ele se vale de nomenclaturas do direito privado, né? Mas eu tenho a impressão que ele está inserido, vamos dizer assim, num contexto cultural diametralmente oposto, né? Agora, sobre a questão dos povos decentes, né? Isso aqui é uma questão muito interessante. John Rawls, no livro Direito dos Povos, usa essa nomenclatura, povos decentes, né? Os povos decentes e os povos não abrigados pela lei, né? Essa nomenclatura vem de uma genealogia de autores muito diferente dos autores que são caros ao direito internacional, mas o direito internacional tem algo muito parecido. É uma das fontes do direito internacional e está plasmado no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, os princípios gerais de direito das nações civilizadas. Eles dizem isso com toda a letra. Isso, obviamente, é um ranço. Esse artigo 38 é a cópia ipsis literis do também artigo 38 do Estatuto da Corte Permanente Internacional de Justiça, que era a corte que a Liga das Nações tinha. A Liga das Nações é a organização internacional antecessora da ONU, e evidentemente que isso é um ranço da ideia de missão civilizatória do fardo do homem branco, século XIX, sem dúvida alguma, né? A conquista da África. Mas deixa eu explicitar o que se quer dizer por isso, né? A ideia é que pode ser uma fonte do direito internacional aqueles princípios que não são do direito internacional, mas são da própria ideia de direito, que nós não conseguimos pensar em direito sem eles. Por exemplo, o direito ao contraditório, o direito à legítima defesa, o direito a que o ônus cabe a quem alega, né? E se via no século XIX essas regras básicas, esses princípios básicos de direito, como próprio daquelas nações que se sabiam que eram as europeias e os Estados Unidos, né? É óbvio que isso aqui é europeu e norte-americano, não há sombra de dúvida nisso, né? O direito internacional,
e é uma crítica que se faz por autores asiáticos, autores latino-americanos gozados não fazem essa crítica, mas autores asiáticos, autores africanos fazem muito essa crítica. O direito internacional é um direito europeu. É um direito europeu expandido para o mundo inteiro, né? Pois bem, que esses autores que eu estava falando na minha palestra estavam pensando exatamente isso também, né? A questão é, até que ponto que nós teríamos conquistas que, ainda que tenham sido geradas na Europa, são conquistas da humanidade como um todo ou são só da Europa? Essa é a pergunta que está bem aberta. Obrigado.